possivelmente o que vamos dizer assim, tentando costurar aqui para o final, a respeito dessa amizade e da parceria do Espírito Santo, é o mais crucial. Não para que seja algo, um desfecho aqui, mas que na verdade seja uma matrícula de um EAD, apesar que não é à distância, né? É na proximidade, desse ensino e desse crescimento na comunhão com a pessoa amada, nosso querido Paráclito do Espírito Santo. Quero começar com o texto de 2 Coríntios 13, 14, que vai nos falando que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e eu posso acrescentar aqui sem forçar nada, o amor de Deus Pai, venha produzir, coloco eu aqui, essa comunhão, essa coinonia do Espírito Santo, seja com todos nós. Essa palavra é uma palavra apostólica, geralmente uma doxologia no final dos encontros, mas eu quero começar, né, a pregação e o ensino dessa manhã, dessa meditação, com essa palavra, tá? De que nós possamos entender que o propósito do grande amor de Deus Pai, que se manifestou na pessoa do Filho, Jesus Cristo, através de Cristo extravasou a graça, toda a vida e a obra, onde Ele realizou o propósito eterno de Deus, é manifestação da graça da Trindade, mas o grande amor do Pai, a graça do Filho, é para produzir em nós essa comunhão, essa amizade, essa intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Por isso que 2 Coríntios 13, 14 vai dizer que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com todos nós, amém? Dessa maneira, a Trindade, ela tem 3 palavras-chave, vamos dizer assim, cada uma das pessoas da Trindade tem a sua palavra-chave. Claro que não dá em uma palavra resumir Deus, é impossível, mas me parece aqui que nós poderíamos colocar como Deus Pai, a expressão dele vai ser do amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. O Filho, a palavra específica que traduz a pessoa de Cristo Jesus é a graça, né? A graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Salmo 45, falando profeticamente de Jesus, diz que nos seus lábios extravasou a graça, graça sobre graça. Então Jesus veio para trazer tanto a verdade como a graça, foi manifesto através da pessoa de Cristo Jesus, o Filho eterno. Qual é a palavra-chave do Paráclito, do Espírito Santo? E aí vem, seja essa comunhão, que no grego significa koinonia, porque é mais do que apenas um estar junto, é muito mais do que apenas um tempo de comunhão, que nós às vezes falamos, vamos tomar um mate, né? Vamos ter um tempo de prosa, vamos ter um tempo de amizade, de comunhão, mas é mais profundo, é uma participação indivisível. Eu vou repetir, é algo que não pode mais ser partido, a não ser por uma rejeição da nossa parte, quebrando a aliança com o Senhor, mas aonde Ele nos tem e participa, tudo que é dele vem ser nosso, e Ele vem ser tudo em nós, é uma participação indivisível com a própria Trindade, através do Espírito Santo, sempre com um propósito. Não é somente a comunhão pela comunhão, mas é a comunhão para cumprirmos o propósito eterno de Deus, de sermos discípulos e fazermos discípulos para a sua glória, amém? Então, o Pai, a expressão-chave é o amor, o Filho é a graça. Agora, o Espírito Santo, ele sempre vai trazer da comunhão, dessa coinonia e dessa participação.
Hebreus tem dois textos, poderia citar muitos aqui, mas Hebreus tem dois textos que falam dessa comunhão, não usando a palavra koinonia, mas usando a palavra metocos, que é um sinônimo dessa palavra koinonia, vem trazendo essa palavra de parceria, amizade, participação, intimidade, algo profundo. E os dois textos aparecem em Hebreus capítulo 6 e também capítulo 3, versículo 14. Pode abrir comigo o livro de Hebreus. Ele vai falar que nós fomos feitos participantes de Cristo Jesus. É Hebreus 3, versículo 14. Porque nós temos nos tornado participantes de Cristo. Poderíamos traduzir aqui koinonia de Cristo, metocos, que está no original aqui, participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Teve uma versão que eu li numa versão sueca, que me tocou muito. Ela traduziu, porque nós nos tornamos amigos, ou participantes da amizade de Cristo Jesus. Ou seja, essa distinção de que, através do grande amor do Pai, pela graça que foi manifesto, agora Ele nos introduz a essa intimidade, essa parceria, essa amizade com o próprio Filho de Deus, e isso se dá através da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Por isso que o segundo texto de Hebreus, capítulo 6, pode abrir comigo, vai nos falar que também fomos feitos participantes do Espírito Santo. O contexto é até num quadro negativo, falando de apostasia, e aqui né, é um pensar aqui para muitos que falam uma vez salvo, sempre salvo, porque ele fala a respeito desse retroceder daqueles que experimentaram, mas eu não quero entrar no negativo, eu quero trazer aqui a parte positiva, que nós fomos feitos participantes do Espírito Santo, metocos com o Espírito Santo, parceria, amizade, intimidade com o Espírito Santo. Ele vai dizendo: é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, os receberam a luz, saíram das trevas, provaram já o dom celestial, para mim aqui é a própria pessoa de Cristo, se tornaram participantes do Espírito Santo, é a mesma palavra de Hebreus 3,14, que fala que nós fomos participantes de Cristo. Todo aquele que é batizado em Cristo, ontem tivemos batismo, né? Que hoje depois vamos ter a apresentação, em nome de Jesus. Quando eu sou batizado, eu sou participado de Cristo Jesus, sou revestido da pessoa de Cristo Jesus, e quando eu recebo a habitação do Espírito Santo, depois o batismo do Espírito Santo, depois o contínuo enchimento do Espírito Santo, eu também me torno participante cada vez maior da pessoa do Espírito Santo, e nós começamos a provar a boa palavra de Deus, e nós começamos a provar os poderes do mundo vindouro. Aqui já falta respiração, porque entramos numa dimensão que a gente precisa de óculos especiais, ou uma lente especial para poder enxergar, porque ele está dizendo aqui, que o que nós experimentamos aqui, batismo no Espírito Santo, o experimentar, o falar em línguas, o experimentar a manifestação e os dons do Espírito, profecia, interpretação, curas, milagres, prodígios, sinais, tudo isso é um aperitivo do mundo que está por vir. Então, se o aperitivo já é bom, imagina o que vai ser a glória eterna. Eu não sei tu, mas eu não vou perder por nada neste mundo.
Eu não vou ficar aqui para o anticristo, e eu não vou habitar nos quintos, né, do inferno, porque o inferno não foi preparado para os santos, foi preparado para os demônios e para o diabo. Lá não é a minha morada é lá de cima, aleluia. Meu DNA vem do alto. Então nada, nem ninguém, nenhuma situação vai me impedir, em nome de Jesus, de completar a carreira. Se o aperitivo já é um banquete, imagina a mesa preparada nas bodas do Cordeiro. Você diz amém? Nada deste mundo se compara. As luzes, as atrações deste mundo perdem total valor quando os teus olhos recebem o colírio celestial, para começar a ver os poderes do mundo vindouro. Agora, o que a palavra nos fala aqui, que já podemos experimentar isso aqui e agora. Amém? O aperitivo já é para agora, a mesa preparada, banquete completo, é para as bodas do Cordeiro, aleluia. Mas Senhor, eu quero tudo que eu tenho direito aqui, já. E é nesse contexto que ele fala que nós somos então participantes do Espírito Santo. Essa amizade, essa intimidade, essa parceria, metocos, koinonia, com a própria pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo em cada um de nós. Não te dá vontade de orar em línguas? Há um anseio, há uma sede, há uma fome, há um grito no nosso interior, há um clamor em toda a nossa essência espiritual. Senhor, eu quero mais, mais e mais de Ti. Você diz amém? Aleluia, Senhor. Eu creio que Gálatas 5, abra comigo, ela vai repetindo várias vezes esse andar com a pessoa do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, e num contraste ali com as obras da carne, e o Senhor nos chama para sairmos da esfera da carnalidade, do egocentrismo, da obstinação, do orgulho, da feitiçaria, da sensualidade, das luxúrias, tudo isso, Senhor, das discórdias, das divisões, das iras, dos ciúmes, das inimizades, das feitiçarias, das idolatrias, tudo isso, o Espírito Santo diz: larga essas coisas do velho homem, isso não te compete, nem me compete mais. Agora eu tenho uma santa e celestial vocação, agora o Espírito me impulsiona para andar e caminhar no Espírito. Por isso que Gálatas 5, versículo 16, vai dar um imperativo: andai no Espírito, é um mandamento. E jamais dessa forma nós vamos suprindo as concupiscências, fala a minha versão aqui, os desejos desenfreados da carne. Qual é a solução? Qual é a solução definitiva para não cairmos nos desejos atrativos da carnalidade? É somente termos o foco no andar no Espírito. Muito discípulo erra por ficar focado só em evitar o pecado, mas o nosso foco não é o pecado, nem a carne, nem o mundo, nem o diabo. O nosso foco é o Senhor Jesus, é o andar no Espírito. Então a minha preocupação, meu foco, meu objetivo, meu desejo, cada momento, Senhor, eu quero andar no Espírito, é um mandamento, não é opcional, porque se eu não ando no Espírito, eu começo a andar na carne, fatalmente, e na carne nem eu me aguento, quanto mais a Martinha, coitada. Ela diz assim: John, vai lá orar um pouquinho em línguas. Ela não chega a dizer: John, tu está muito carnal. Já disse alguma vez, né? Mas claro, isso foi em 1857, né? No início do nosso casamento.
Agora 40 anos, já passou uma geração, agora já entramos na terra prometida, agora é só leite e mel, oh glória a Deus, mas é verdade, vai só melhorando, glória a Deus, aleluia. Mas na carne, nem eu me aguento, é horrível, o cheiro da carne, do homem, do ego, do egocentrismo, do eu voltado para si, do ressentimento, né, do rancor, da amargura, da falta de perdão, de um espírito rancoroso, isso tudo tem cheiro dos quintos do inferno, não nos pertence mais. Senhor, agora eu decido andar no Espírito, eu não vou satisfazer os desejos desenfreados da carne, eu quero andar no Espírito. Versículo 18, se não me falta a memória aqui, se somos guiados pelo Espírito, não estamos mais de lei, nem de religiosidade. Versículo 22, o fruto do Espírito é amor, o que vem de dentro para fora é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aprendi com Jorge Michan, alguns de nós vamos estar visitando eles na semana que vem, que é como se fossem mostradores. E no início, quando eu aprendi a dirigir o carro e manejar, eu ficava nervoso em querer observar todas as coisas, depois fica quase no automático, tu dá um vislumbre assim, claro, isso para os homens, porque as irmãs, infelizmente, nunca observam se o combustível. Claro que não vou falar nada da minha parte que me toca, mas parece que aquele mostrador não existe para as irmãs. Ficou bloqueado, porque elas nunca põem combustível. Só os maridos é que põem o combustível. Controla água, óleo, não. Isso aí nem está no DNA das irmãs, por isso que tem marido. Glória a Deus, aleluia. Para que serve o marido, né? Pelo menos para alguma coisa, né? Misericórdia de Jesus. Saindo da brincadeira, os mostradores. Se o meu mostrador do fruto do Espírito, de amor, está cheio, está até o limite da paz, da alegria, da longanimidade. Tem até um tanque reserva para longanimidade no meu caso. Oh Jesus, para não perder, para não chegar na metade, não. Generosidade, benignidade, bondade, tudo tem que estar no cheio. Você diz amém? Aí eu sei que eu estou andando no Espírito. É simples. Quando o Jorge me falou sobre isso, eu disse, agora eu entendi, eu só tenho que estar com o visor cheio aqui em cada um dos frutos, do fruto, dos aspectos do fruto do Espírito, manifestando a sua glória. 5:25 vai dizer, se vivemos no Espírito, também andemos, mantendo o passo, andando em linha, marchando. É interessante que é uma outra palavra de peripatel, que é andando, agora aqui é, na verdade, caminhando em sincronia. Coloquei algumas versões aqui. Se temos vida pelo Espírito, andemos também no Espírito, e deixamos o Espírito nos guiar, nos liderar, nos governar os nossos passos. O senhorio de Cristo através do senhorio do Espírito, andando e se movendo junto, em sincronia com o Espírito Santo. Fábio, vem aqui, não te preocupa, fica tranquilo, vem para cá. O Fábio é o Espírito Santo, e eu tenho que aprender a andar com ele. É como um sincronismo, um marchar junto com ele. Dá um passo, como é que a gente começa? Direita ou esquerda? Direita, né? Primeiro, né? Direita, sempre é direita, né? Isso que eu não voto. Vamos lá então, dá o primeiro passo, dá o segundo, senão eu não dou. Agora, terceiro, e para. Eu preciso prestar atenção no meu amigo Espírito Santo. Ele é o meu parceiro, com licença, né? Ele é o meu amigão. Ele é de peito, ele é de coração. Quando ele dá um passo para frente, é direito.
Ele dá outro passo. Ele dobra, eu dobro junto. Quando ele volta, eu volto. A palavra fala marchando em sintonia com a pessoa do Espírito Santo. Tu está entendendo? Isso é para o nosso dia, é para os afazeres, com nossos filhos, nossa casa, esposa, marido, trabalho, estudo, faculdade, andar na rua. Senhor, eu quero andar contigo, Senhor. Quantos passos eu dou? Claro que eu estou exagerando, não é para ficar numa hiperdependência imatura, não é isso, mas essa attention, essa prestação, esse estar junto, esse inclinar, olhar. Senhor, Espírito Santo, qual é a tua agenda hoje? Amém? Obrigado, Fábio. Deixei o celular guardado ali. Seguidamente eu recebo notificação: teu celular vai ser atualizado hoje de noite, tem uma versão nova. Tem que fazer um sincronismo, uma sincronização. Eu queria te pedir para que tu agora pegasse o teu aplicativo do Espírito Santo, entenda, e fizesse uma atualização. Alguns de vocês estão caducados já, nem funciona mais, né? É como se fosse um celular iPhone 5, já caducou, acho, né? Não sei se alguém tem, né? Mas já estamos no 17, acho, né? Então, assim, não dá mais, não abre nem o WhatsApp mais, não funciona nada, sempre tranca. Tem alguns que têm celular assim, né? É por falta de atualização. Eu quero agora te pedir para que tu atualize o teu app do teu Espírito Santo na tua vida. Sincronizando, vamos lá, faz. Sincronizando a pessoa do Espírito Santo na tua vida, para estar atualizado, para estar completamente todos os programas funcionando, o ouvir, o falar, o intuir, o discernir, a liberdade, a ousadia, a intrepidez, a harmonia, tudo como manda figurino, tudo atualizado, tudo funcionando. É um toque e pronto, já abriu, já está pronto, já deu resposta. Senhor, queremos nos sincronizar santamente contigo, querido Paráclito, amado Espírito Santo. Você diz amém? Coloquei aqui simplesmente algumas dicas, nós não vamos entrar em detalhe, mas simplesmente citando aqui, esse te matricular para ser discipulado pelo Espírito Santo de Deus. Assim como eu fiz carinhosamente com o Fábio aqui, colocando minha cabeça no peito, juntando para ser algo, não é distante, não é afastado, não é andando longe, o Espírito Santo na frente e eu quilômetro atrás, não, é essa parceria, marchando em passo, em sincronia com a pessoa do Espírito Santo. Você pode dizer: querido Espírito Santo, eu quero ser discipulado por Ti, na intimidade, na parceria, na amizade contigo, Espírito Santo. Muito obrigado, que privilégio. Em nada disto exclui o discipulador, parte do corpo de Cristo que o Senhor tem colocado na tua vida, o irmão, a irmã, que o Espírito Santo também vai usar. Mas uma coisa não é excludente, nem mutuamente excludente, é cooperando um com o outro. Deus usa o corpo, mas acima de qualquer pessoa, tu tens, e eu tenho, o Espírito Santo habitando em mim, e Ele me batizou, me saturou, me encharcou, me convidou para pular dentro da atmosfera do Espírito, onde eu fui batizado no Espírito Santo. E agora é Ele que me tem,
e eu começo a navegar no oceano do Espírito, andando e caminhando com meu discipulador mor, como eu tenho chamado, meu discipulador principal, o Espírito Santo de Deus. Eu vou começando a identificar a voz dele. É um sussurro muitas vezes, é uma voz tranquila e calma lá no fundo. Ele não me toma com força, geralmente, a não ser em momentos ocasionais e extraordinários, mas geralmente é um guiar lá no fundo. John, não é assim. John, foste muito rude, foste muito forte, está sendo intransigente. Eu não estou gostando dessa atitude. Foste egoísta, foste forte, duro, intransigente. Senhor, me perdoa. Senhor, não faça isso. Esse negócio não convém. Não faça essa compra. Não clique nesse. Não é assim, pá. É assim, John. Tem um exemplo em 1 Reis que é bárbaro. 1 Reis 19, abra comigo. Dos poucos textos aqui no final, só para ajudar você. Me ajudou muito a entender. Uma experiência ali do profeta, aonde ele está num monte Horebe, e o Senhor chama ele, para ele estava na caverna, onde ele passou a noite, e a palavra do Senhor disse: que tu fazes aqui, Elias? E ele, cheio de queixas, cheio de amargura, até em depressão, ele diz: derrubaram os altares, mataram os profetas, só eu fiquei, e procuram ainda me tirar a vida. E disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte, perante o Senhor. Versículo 11 e 12, olha que lição para o profeta. E eis que passava o Senhor, atenção, e um grande, forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas, ou seja, era uma tempestade tremenda, diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, a minha versão fala aqui, um cicio tranquilo e suave. A nota de rodapé vai dizer um sussurro amável. Principalmente os jovens aqui, adolescentes, a gente pensa que Deus vai falar no vento, na tempestade, no fogo. E muitas vezes Deus se manifesta dessa forma. Em outras referências, Ele se manifesta como fogo, como rio, como água, como vento. Mas aqui Ele vem para mim o que é mais característico do Espírito Santo. No português, cicio, esse sussurro, esse vento suave, que eu preciso aprender a distinguir. Você diz amém? Eu choro, porque quantas vezes eu me dou conta, bloqueei meu ouvido, isso é imaginação da minha parte, isso é exagero, isso não é bem assim, e eu vou tapando o ouvido para o Espírito Santo. Mas nessa manhã contigo, eu quero de novo dizer: Espírito Santo, eu quero aprender a ouvir a tua voz, a identificar. Tu não precisa falar na tempestade, tu não precisa falar no fogo, no terremoto. Eu preciso estar pronto para te ouvir quando tu diz: Joãozinho, querido, amado. Quando ele começa a dizer, eu já disse: sim, Senhor.
Eu não sei tu, mas me dá um tremor, me dá uma gana. Senhor, nos muitos anos que tu tens ainda pela vida, eu quero aprender, eu quero subir de degrau, eu quero subir de patamar, eu quero passar de ano, eu quero passar de curso, Senhor, para uma intimidade maior contigo, Espírito Santo de Deus. Tu pode orar comigo. Vem, Espírito Santo, vem nos discipula para essa intimidade, onde nós escutamos teu sussurro amável, amoroso, precioso. Quando estamos em pecado, quando estamos obstinados, obrigado, quando estamos orgulhosos, altivos, irredutíveis, quando estamos com qualquer ressentimento e rancor e falta de perdão, ou incredulidade, ou dureza, querido Espírito Santo, tu vai nos apertando, mas tu não quer usar o terremoto, tu não quer precisar usar o fogo da disciplina, tu quer que nós sejamos maleáveis, sejamos sensíveis ao inclinar do teu toque. Como diz o Salmo, a serva atenta às mãos da sua senhora, do seu dona, assim atenta, observando o mínimo, direcionado à mão, do olhar, assim eu quero ser contigo, Senhor. Eu quero essa intimidade. Não quero ser surdo, bloqueado, estulto, arrogante, andando na minha teimosia. Eu quero ser humilde, inclinando meu coração para contigo, Senhor. Nessa conversa, nessa comunhão, eu oro ao Pai no nome de Jesus. Mas não tem nada que impede de tu ter um diálogo com o Espírito Santo. Querido Espírito Santo, o que eu faço aqui agora? Que direção tu tem? Não está errado. Tem irmãos que se engessam na doutrina. Não, eu só posso orar ao Pai, como se eu não posso me dirigir ao Filho, ou se eu não posso conversar com o Espírito Santo. Os três são Deus, os três são um. É claro que eu peço ao Pai pelo Filho e no Espírito Santo, mas não há nada de errado nessa comunhão, nesse diálogo, nessa conversa, aprendendo a ser dependente dEle, aprendendo a caminhar nessa unção introdutória, inicial, para uma unção cada vez maior. Às vezes há momentos específicos de unção, e depois, como a onda que sobe e desce e recua, eu também vou aprendendo a andar e me mover na unção do Espírito. Assim como hoje eu tenho certeza absoluta da cura de Deus aqui presente entre nós. Há uma unção distinta que o Espírito Santo já confirmou, através de uma, através de duas, através de três testemunhos. Então, Senhor, há uma medida recalcada, sacudida e transbordante de fé, daquilo que o Senhor vai fazer. Clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e o Senhor vai operar essa cura. Assim nós vamos aprendendo a discernir a agenda do Espírito. Qual é a agenda que tu tem para a minha vida? Que situações, que pessoas, que discípulos, que contatos, que circunstâncias, Senhor. Nós precisamos aprender a esse ajuste fino, dessa dependência. Isso não é um estudo, isso é um caminhar, onde tu, muitas vezes por acerto e erro, tentativa e erro, tu vai aprendendo. Puxa vida, não ouvi essa vez. Mas tu vai aprendendo
O Senhor não te joga fora no teu primeiro erro, nem no segundo. Ele tem paciência, Ele vai nos levando para que nós possamos discernir a agenda, onde nós lembramos tanto da oração, dos recursos que Ele nos deu, a fé que Ele nos deposita, a fé que gera ação e essa atitude de humildade que estamos sempre aprendendo. E aonde o ministério compartilhado, onde nós estamos inseridos no meio do corpo de Cristo. Você diz amém? A maior desafio que existe para um discípulo de nós, na nossa vida e ministério, é nós nos submetermos aos impulsos do Espírito Santo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo fechou a porta da Ásia para abrir a porta da Macedônia, abrir a porta da Europa. Discerniu o Espírito Santo ali em Filipos, que aquela mulher que estava profetizando, que até estava falando as coisas certas, que eles eram servos do Deus Altíssimo, mas o espírito por trás não era de Deus, era do diabo, e Paulo repreendeu. Você tem esse impulso, esse direcionar, esse andar com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Você diz amém? Coloca o próximo PowerPoint, que nós só vamos concluir antes de orarmos pelos enfermos. O que eu descobri é que nessa comunhão com o Espírito Santo, Ele vai nos revelando da grandeza, do poder. Abra comigo em Efésios capítulo 1, e vamos orar juntos, para que Ele nos mostre o poder da glória. O quinto ponto da ação do Espírito que nós começamos na sexta-feira, aonde agora Ele vai abrindo os olhos do nosso coração, para que possamos ver a glória do poder, da graça que foi derramada. E eu vou pedir para os músicos virem para cá. Essa força e poder. O texto de Efésios 1, 17 a 20, máscaras de oxigênio vão cair sobre ti, porque vai faltar respiração. Esse aqui é o versículo mais poderoso que existe nas Escrituras, ao meu ver, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do nosso coração, para sabermos qual a esperança do nosso chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e atenção, a suprema grandeza do seu poder para conosco que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar nos lugares celestiais. E esse mesmo poder ressuscitou a Cristo Jesus. Esse mesmo eficácia da força da suprema grandeza do seu poder. Eu não sou professor de grego, sou um autodidata, mas eu fui às fontes, e somente mencionando aqui, suprema significa hiperbalo, grandeza vem de mega shop, tudo que é mega é grande, é tremendo, transbordando, superando. Poder é o nosso conhecido dínamo, dinamite vem dali, tudo vem dessa palavra poder, um poder interior para receber milagres e para realizar milagres. Se não bastasse já 3 hiperbalo, megatos, dínamos, continua dizendo, de que, agora, eficácia é a palavra enérgio, que é em nossa palavra em português, energia, que significa grande efetividade e habilidade.
Força é a palavra ictus, capacidade, aptidão, e poder aqui, português é a mesma palavra poder, mas no grego é kratos, que significa com grande força, poder e autoridade e resistência. Eu não sei tu, mas eu fico doido com um versículo desses. Como é que o Espírito Santo consegue colocar 6 palavras, 6 palavras que não existem em português, para dizer do poder, do poder, do poder, do poder, do poder e do poder. Esse amado Espírito Santo, que habita em ti e em mim, ele abre os nossos olhos para vermos a grandeza do poder de Deus. Esse hiperbalo, megatos, dínamos, energios, kratos, ictus, é o poder do Espírito Santo que está na tua vida, para realizar o milagre, para mudar o quadro da tua casa, com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, com teus sogros, com a situação do teu trabalho, do teu quadro, da tua economia, da tua enfermidade, que não é mais tua, porque Jesus já levou na cruz. Quanto que dá 10 na sexta potência? Vamos lá. 10 na 6. Se não me falta memória, vai dar 1 milhão de mega power. 1 milhão. 6 vezes aqui. Hiperbalo, megatus, energios, dínamos, ictus, kratos. Ele vai potencializando o poder de Deus na sexta potência. Se eu pudesse exemplificar matematicamente, é 1 milhão de mega power dimensionado para tocar naquela enfermidade, para realizar o milagre. Jesus, filho de Davi, e Jesus diz: eu estou presente. Vamos nos levantar e colocar em pé, e vamos ministrar a mesma canção que os irmãos concluíram antes da palavra.